Hoje nós estamos estudando Salmo 6 e Salmo 7. Eu marquei aqui, a gente vai fazer uma leitura, já é uma leitura explicando, que eu acho que assim fica melhor. Foi assim que a gente se conheceu, né, Gleide? E aí, depois eu só vou para as perguntas do estudo bíblico, tá bom? Então, bora lá. O capítulo 6, ele fala o seguinte: Davi recorre à misericórdia de Deus. Olá, maestro Marcos. Davi recorre à misericórdia de Deus. Aqui ele começa assim, ó: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Aqui, Davi está dizendo que está debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Olha, aparentemente, qual é a situação aqui de Davi? Ele está debilitado, ele está abalado, ossos abalados. Ao que tudo indica, ele está doente fisicamente falando mesmo. Também a minha alma está profundamente perturbada. Normalmente, quando a gente fica muito doente, muito abalado, qual que é a situação? Não deixa de afetar o seu psicológico. Então aqui, além dele estar se sentindo mal, adoecido na carne, no físico, ele também está abalado emocionalmente, por conta dessa dor que ele está sentindo. Aí ele pega e fala assim: mas tu, Senhor, até quando? Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo na carne, que eu estou sofrendo no emocional? Ele pergunta: Senhor, até quando? Volta-me, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Aqui é engraçado, porque assim, como esse aqui é uma mentalidade do Antigo Testamento, ainda não existia Jesus Cristo assim fisicamente. Jesus Cristo ainda não tinha se sacrificado na cruz, ainda não se tinha uma visão da vida eterna, não se tinha uma visão da cura que nós podemos alcançar pelo poder da cruz. Então aqui ele está usando de barganha com Jesus, ou com Cristo, com Deus. Ele está usando de barganha com Deus nesse momento aqui, falando assim: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou doente na alma, que eu estou doente fisicamente, que eu não estou bem? Até quando o Senhor vai ficar enrolando em me curar? Eu não estou bem. E depois que eu morrer, que sentido vai fazer? Gente, até nesse momento aqui na Bíblia, não tinha sido levado em consideração a morte ainda. Aqui não existia ainda uma visão de morte, de céu, de inferno. Até nesse momento aqui, eles não tinham esse conhecimento sobre o que acontecia após a morte. Então aqui na cabeça dele, na cabeça de Davi, ele está questionando que depois que ele morrer tudo acabou. Então era melhor Deus curar ele, porque senão não ia ter como ele nem louvar a Deus. Que graça vai ter? Olha o grau dele aqui para cima de Deus. Olha a barganha dele aqui para cima de Deus. Tá errado? Não, porque isso aqui ainda é uma mentalidade do Antigo Testamento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao ler a Bíblia, porque a gente fica com aquela sensação de que, então eu posso fazer assim. Falar: Deus, o Senhor não tá vendo aqui não? Anda logo. Eu louvo, eu canto, eu sou dizimista, eu vou na igreja. É o que ele está dizendo aqui. Eu louvo o Senhor. Eu louvo. Que graça tem, Senhor? Se eu morrer, quem é que vai te louvar? Ele fala isso aqui para Deus, mas pela ignorância. Uma ignorância de algo que ainda estaria por vir, porque Jesus ainda não tinha se revelado na história, então ele não tinha esse conhecimento, mas nós já temos. Então tome cuidado com as interpretações. Aí ele continua com a melancolia dramática dele: estou cansado, Senhor, de tanto gemer. Todas as noites faço nadar meu leito de lágrimas, eu alago meu leito. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. A pessoa que, além de estar doente, além de estar emocionalmente abalado, além de estar barganhando com Deus a cura, ainda está lamuriando que
tá foda, Senhor. Agora tá muito foda mesmo. Porque além de eu estar nessa pior, ainda tem os meus inimigos, os meus adversários contra mim, se aproveitando da minha fraqueza. É isso que ele tá falando agora. Aí ele continua: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, que os meus inimigos possam se afastar de mim, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Eu até comecei hoje a live com uma música que se chama Dança de Avivamento, que fala justamente: aleluia, transformou o meu lamento em dança de avivamento. E aqui ele fala: o Senhor ouviu a minha voz, a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonham-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Então aqui, gente, no capítulo 6, resumindo, o que está acontecendo? Davi está doente. Ele fala aqui que os ossos dele doem, então ele está doente mesmo. Depois ele fala que está angustiado, perturbado, então ele está, por conta dessa doença, também abalado emocionalmente. E ele se vê no direito de barganhar a cura dele para Jesus, para Deus. Aqui ainda não existia a figura física de Jesus. Ele se vê no direito de barganhar a cura com Deus, porque ele louvava, porque ele era uma pessoa justa, então ele se via no direito de obter esse respaldo. É o que acontece muitas das vezes com algumas orações hoje, mas pela nova aliança esse tipo de oração está errado. Porque você não tem que barganhar algo que Deus já pagou o preço lá na cruz. Você só tem que tomar posse, você tem que acreditar que já é seu. Então a oração seria totalmente diferente. Seria só tomar posse, porque se você fica nessa de barganhar com Deus, Senhor, me dê isso porque eu estou te dando aquilo, você está negando o que foi feito na cruz. Isso é terrível, terrível coisa é. E aí ele continua, porque ele falou, ele faz todo esse drama, que ele chora, que ele sofre e que os inimigos dele perseguem ele, então ele pede: Senhor, me livra dos meus inimigos. Nesse momento de tanta fragilidade que eu estou, me livra dos meus inimigos. Só que o mais bonito aqui de Davi, gente, é que ele tem esperança em Deus e o tempo todo. E essa esperança é que de fato faz tudo acontecer. Porque ele vira para Deus, ele pede tudo isso e ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor já ouviu a minha voz. Ele tem certeza da concretização daquilo que ele pede. Isso é fé. Então ele fala que o Senhor já ouviu minha súplica, o Senhor já recebeu a minha oração e os meus inimigos serão derrotados. Só que nesse caso aqui também, uma coisa que a gente até viu ontem, é que esses inimigos aqui, eles serão derrotados. Na visão dele, ele queria que o mal fosse feito para esses inimigos. E Deus vai fazer isso? Não. É porque naquele tempo também, a visão que se tinha era essa visão da justiça retributiva, de pagar o mal com o mal. Então, na oração dele não está errado, mas também não é o que se aplica no nosso dia a dia. Porque a nossa oração tem que ser uma oração para que os nossos inimigos tenham conhecimento daquela luz que liberta de todo o mal, que é Cristo. Então, o certo de você ler os Salmos é com essa concepção de que você está lendo algo antes de Cristo. Você está lendo algo no Novo Testamento, com todo aquele peso do Novo Testamento, que era algo bem diferente mesmo. Com Jesus, rasgou-se o véu e todas as coisas se fizeram novas. Então, quando você lê os Salmos, eles são muito bons e são uma inspiração muito poderosa para você fazer uma leitura, mas é necessário que você traga a realidade pelo olhar de Jesus, tá? Então vamos continuar. Agora vamos para o Salmo 7. O Salmo 7, ele fala, continua, é um salmo de Davi ainda. Deus defende o justo contra o ímpio. Aí ele vem: Senhor Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Aí ele vem: se nas minhas mãos há iniquidade, se eu paguei com o mal a quem estava em paz comigo,
Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ele está aqui se gloriando, né? Ele fala assim: Senhor, se o Senhor encontrar mal na minha mão, eu que fui perseguido por Saul, porque ele foi perseguido pra caramba por Saul. Ele acabou dando muitas oportunidades. Ele teve várias oportunidades de matar Saul. Ele não matou Saul. Então ele pega e fala aqui: Senhor, eu que tenho as mãos limpas diante dos meus inimigos, eu que, sou cristalino aqui, não tenho problema nenhum. Sem razão, o meu inimigo me oprimia. E sem razão, o meu inimigo oprimia a minha alma. E ele veio e me alcançou. Se de fato eu fiz alguma coisa errada, ele vira para Deus assim: espizinhe a minha alma no chão e alcance a minha alma e me arraste no pó da minha glória. Olha só o drama. Senhor, olha para mim, o Senhor não vai ver nada de errado. Você pode falar isso? Você pode falar isso para Deus? Senhor, olha para mim, que o Senhor não vai ver nada de errado. É tremendo isso aqui, né? Aí ele pega e fala: Senhor, se tiver algo de errado, levanta a sua indignação e mostra a tua grande fúria, mas contra os meus adversários, que são quem? Os ímpios, né? Na história aqui desse salmo em específico. E ele fala que venha o seu juízo sobre o juízo que designastes, porque o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Você pode falar isso para Deus? Senhor, julga-me. Julga-me de acordo com a minha retidão. Senhor, veja a minha retidão. Senhor, não existe iniquidade em mim. Você é digno de falar isso para Deus? Davi falou: Senhor, olhe para o meu coração, veja que eu ando em retidão. Veja que não há impiedade em mim. Veja que eu sou íntegro. Estabelece tu o justo, porque sondas a mente e o coração. E não adianta você falar da boca para fora que você é bom, porque o Senhor, ele sonda a sua mente e o seu coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. É bem essa música. Eu tenho mania das músicas. Deus, ele é o justo juiz. Deus é que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, Deus é quem está indignado todos os dias pelo fato de você não se converter, pelo fato de mim não se converter, pelo fato das pessoas não se atentarem a Ele. E o que Deus vai fazer? Ele vai afiar a sua espada. Aqui fala: Deus vai afiar a sua espada. A gente não pode esquecer que Deus é o Deus da guerra. O ímpio está com dores de iniquidade. O ímpio vive em dores de iniquidade, porque ele concebeu a malícia, porque ele vive na mentira. O ímpio é quem abre e aprofunda a sua própria cova e cai nesse mesmo poço, porque a sua malícia recai sobre a sua cabeça e sobre a própria muleira. Lembra o que é? Quando você é criança? Desce a sua violência. Eu, porém, Senhor, Davi falando, renderei graças a ti, e segundo a sua justiça, cantarei louvores em nome do Senhor Altíssimo. Então aqui, o que Davi está falando? Senhor, para quem é ímpio, para quem é injusto, para quem é enganador, para quem é mentiroso, ele está cavando a sua própria cova. Porque o Senhor vai vir com a espada. O Senhor vai vir, porque Deus, de modo especial, gente, ele é bom, mas ele é justo. Então não fique pensando você que vai fazer um monte de coisa errada e que Deus não está vendo, porque ele sonda o seu coração. Ele sabe se de fato você está sendo justo, se você está andando de acordo com os princípios dele. Então aqui
é isso que Davi está levantando, que ele é justo. Davi tem condições, nesse momento aqui da história, porque a gente sabe que depois ele aprontou, mas ele tem condições, não sei se Deus percebeu que ele era essa justeza toda não, porque ele tinha as mãos muito sujas de sangue, mas ele levantou as mãos e falou: Deus, se o Senhor ver alguma iniquidade aqui nas minhas mãos, o Senhor pode me reduzir ao pó. Para a pessoa falar isso para Deus, de duas uma, ele confiava no que ele fazia, ele acreditava no que ele fazia, ele tinha fé que o que ele estava fazendo era certo. Aí já cabe a Deus, né, analisar a situação. Mas enfim, gente, esse foi o Salmo 6 e o 7, tá bom? Agora a gente vai passar para as perguntas, algumas dúvidas que acabam existindo aqui no Salmo 6 e 7, que foram levantadas no estudo do Luiz Saião e ele respondeu. E eu vou estar aqui comentando com vocês, tá? Não, isso que eu já disse. Muita gente diz que morreu, acabou. Será que o salmista pensava assim mesmo? O salmista aqui, no capítulo 6, versículo 5, ele diz, né? Pai, me salva de tudo isso que eu estou passando, porque que sentido vai ter eu morrer? Quem é que vai te louvar? Porque ele escrevia louvores, né? Quem é que vai te louvar? Eu vou pra terra, vou virar pó, e da terra, vim da terra, voltarei, né? Mas, como eu expliquei para vocês, isso aqui, gente, ainda não existia nessa realidade a presença física de Jesus, e nesse momento aqui da Bíblia ainda não existia uma concepção da morte, tá? E nem da vida eterna. Então, por isso é que ele tem essa perspectiva de que morreu, acabou. Essa perspectiva terrena. Tomem cuidado de analisar a história na Bíblia. Eu estou falando de quando isso aqui? Isso aqui não é o Salmo, não é você abrir a Bíblia. Não, muitas pessoas fazem isso. Não é você abrir a Bíblia e falar: isso aqui é para mim. Deus está falando para mim matar meu inimigo. Pelo amor de Deus. Você tem que analisar em que contexto aquilo foi escrito. Pergunta 2. O salmista estava deprimido ou era uma enfermidade física? Porque ele fala que estava sentindo dores nos ossos. Ele fala que estava sentindo perturbação, né? Tá. A dúvida aqui é se de fato era uma doença ou não, mas acredita-se que sim, porque ele estava tremendo, sentindo dor nos ossos. Eu não sei vocês, mas um dia eu tive uma infecção nos rins. E eu tremia o corpo inteiro de sentir meus ossos vibrar. O que era aquilo? Uma febre. Então aquilo fazia meus ossos tremer. Isto é passar mal, né? Era uma dor física. Neste contexto aqui na Bíblia, ele fala que sentiu os ossos dele tremer. Então, muito provavelmente, ele teve uma febre, alguma coisa assim. Mas não dá pra gente falar se de fato foi, né? A gente presume aqui. E ele pega e fala que tá deprimido também. É normal, eu fiquei quase que em depressão depois dessa infecção. Porque foi bem na época do Natal, Ano Novo, tive que ficar em casa, doente e tal. Isso tem 2 anos já. Então, assim, você também fica com o psicológico abalado quando você está doente. Então, aqui, a linguagem é nesse sentido. Essa questão da enfermidade, se é algo físico ou algo emocional, na verdade, eram os dois. Uma coisa acabou abalando a outra, mas não dá pra gente afirmar também categoricamente, tá bom? Tá, o Salmo 7, no versículo 4, diz: poupei aquele que sem razão me oprimia. O salmista devia ter liquidado o seu inimigo e opressor? É assim mesmo que temos de fazer? Aqui, o salmista está contando vantagem que quando ele podia ter matado Saul, em 2 situações inclusive, ele não matou. Mas porque Deus falava que não era para ele matar, e ele obedecia. Deus explicava para ele que no momento certo aquilo iria acontecer. Saul foi morto por uma mulher. Até mesmo para ser algo humilhante mesmo. Naquele contexto era humilhante. Ele foi morto por uma mulher. E aí, o que acontece? Essa linguagem aqui, gente, é aquilo que eu expliquei ontem, no estudo de ontem. Se você não viu, tá salvo aí no IGTV, tá salvo lá no meu YouTube. É uma linguagem da justiça retributiva. Neste momento histórico, voltando, tá vendo a importância do contexto histórico?
Neste momento histórico, Davi está pedindo a justiça retributiva porque era a justiça que era empregada nesse tempo. Olho por olho, dente por dente, a antiga lei de Talião. Então, por isso é que ele pede para Jesus para que os seus inimigos fossem liquidados. E ele questiona que ele não liquidou no momento em que ele poderia, mas que Deus mesmo poderia fazer isso. Então, não é uma linguagem adequada para a nossa realidade de hoje, porque nós rompemos com essa antiga lei aqui. E a lei que nos faz caminhar agora frente aos nossos inimigos é a lei do amor. É uma lei muito nobre. Você tem que saber agir amorosamente com seus inimigos. Não é amá-los. Existe uma diferença grande nisso. Amar é você, no seu coração, praticar esse perdão, mas isso não significa que você tem que conviver com a pessoa. Isso é gostar. Você convida para sua casa quem você gosta de conviver com aquela pessoa e você pode amar essa pessoa também. Mas amar é um ato, é uma decisão, é um comportamento. É porque a gente confunde amar com sentimento. Amar é uma decisão que você vai tomar de perdoar o seu inimigo, mas isso não significa que você vai ter que conviver com o seu inimigo. Isso não significa que você vai ter que gostar do seu inimigo, tá bom? É uma vontade, é uma ação, mas uma atitude, uma decisão de perdoar o seu inimigo. Tá, vamos lá, porque senão não dá tempo. No Salmo 7, versículo 12 fala que Deus afiará a sua espada. Vocês não acharam estranho isso aqui, não? Eu pensei, caracas, esse Deus do Antigo Testamento era da guerra mesmo, né? Fiquei assim, imaginando um Deus vindo assim, cortando todo mundo. Isso aqui tá falando do juízo, né? Fala do momento do juízo em que Deus julgará, mas é uma representação. A gente tem essa concepção, inclusive, quem é do ramo do direito sabe que a espada, para nós, está muito relacionada à justiça, né? Então aqui também está falando da justiça. Mas Deus espera de você, essa linguagem aqui é uma linguagem no sentido assim, de que Deus vai preparar a espada para julgar. E para você se livrar dessa espada afiada, qual que é a atitude que você pode tomar? Uma atitude de conversão. Então aqui é uma decisão sua também, de converter seu coração, de mudar a sua forma de ser. Essa espada afiada aqui, ela é o ato de você aceitar Cristo. Naquele contexto, a espada afiada era o juízo. Agora, neste contexto nosso, a espada afiada é aceitar Cristo, é a conversão de coração, mudar o seu coração, fazer com que o seu coração ande na mesma frequência que Jesus andou aqui nessa terra, pautado nos ensinamentos de Jesus, tá? Nos princípios de Deus, estabelecidos por Deus. Então é isso, é no sentido de daquele que faz mal, ele será punido. Se você tem um coração convertido, você não será punido. Você vai ter uma mudança de atitude, assim, não vai ter essa punição com a espada, porque o julgamento ele acontecerá tanto para os bons como para os maus. Ok? Quinta pergunta. Como o salmista entende Deus? Como um juiz? Como um ser bondoso? Como um refúgio? Ou até mesmo como um carrasco? Olha, porque a sensação que dá é que o salmista vê Deus dessas formas todas. Porque tem hora que ele fala que Deus é o seu refúgio. Tem hora que ele fala, Deus mata meus inimigos. Então, Deus seria o carrasco. Tem hora que ele fala, Deus, eu sei que o Senhor está vendo tudo e vai julgar meus inimigos. Então, Deus é o juiz. Tem hora que ele fala, Deus, o Senhor é misericordioso. Então, Deus é bondoso. Mas então, afinal de contas, como é esse Deus desse rei Davi? O rei para Deus Davi, ele é um Deus bom, mas também é um Deus justo. Ele tem a consciência adequada de quem é Deus. Porque muitas das vezes a gente fica nessa de achar que Deus é um Papai Noel, ou que Deus é o Deus do conto de fadas. Não. Deus é o Deus que te explica sobre a lei da semeadura. E se você plantou... Deixa eu pensar uma coisa boa.
Se você plantou... eu falei isso ontem. Se você plantou limão, não pense você que vai colher maçã. Você vai colher algo azedo, sim, senhor. Então, tome cuidado com o que se planta. Deus é muito justo para o bem e para o mal. E ele trará o seu julgamento, tanto sobre o mal, tanto sobre as pessoas maldosas, como em relação às pessoas bondosas. Em relação a você que se diz bonzinho, Deus vai falar assim: eu quero ver o que você fez. Porque se você só for bonzinho também, não adiantou nada. Deus não quer saber desse coraçãozinho bom parado. Deus quer esse coraçãozinho bom em ação. Tá bom? E aí o pastor Luiz Saião concluiu, e eu vou ler a conclusão dele, porque, gente, a conclusão dele é tão boa que eu não sou digna de explaná-la. É melhor eu usar com as próprias palavras dele. Ele disse assim, que a conclusão para o nosso estudo de hoje é: plantou, colheu. Deus, ele é um Deus de justiça. Ele vê aquilo que é feito debaixo da sua mão bondosa, com verdade, com retidão, com justiça, e ele também vê todo o mal. E aquilo que é feito com má intenção e com perversidade. Você acha que Deus só vê o que você faz de bom? Ele vê tudo, porque ele sonda o seu coração. O nosso universo é ético e é um universo em que certamente Deus está no controle de todas as coisas. Ele só não está no controle da sua vida. Da sua vida, ele deu livre arbítrio. Eu tinha tanta dificuldade de entender isso, porque eu ouvi o Pablo falar assim: Deus não está no controle. Realmente, ele não está da sua vida. Mas do mundo ele está. Ele está no controle do mundo desde que o mundo é mundo. Você pega o Antigo Testamento, você vai ler as histórias, você vê que Deus é o Deus que está em todas essas histórias, em todos esses momentos, na condução dessa história. Ele conduz a história, mas quem te conduz é as suas pernas mesmo. Ele aplana os caminhos, nós estudamos isso ontem, mas quem vai te conduzir é as suas próprias pernas mesmo. Então, o nosso universo, ele é ético. E ele é um universo que certamente Deus está no controle de todas as coisas. E por isso chama a atenção o final do capítulo 7, que diz que quem cava um buraco e o aprofunda cairá na armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra você. Lógico, né? Se Deus está no controle da história, mas quem está no controle da sua vida é você. Se você cava um buraco, o risco de você cair lá dentro é grande. Pablo até disse hoje na live dele que na Bíblia tem muitos momentos que se fala de armadilha. E muitas das vezes quem cai na armadilha é quem plantou essa armadilha lá. Então tomem cuidado com o que se planta. Preste bastante atenção. Volte-se para o caminho de Deus. Converta esse coraçãozinho aí. E não vá pelo caminho do mal. Porque quem planta o mal, colherá o mal. Quem planta o bem, colherá o bem. Gente, isso parece estudo, sabe de quê? De primeira série. Até criança entende. Queridinho, se você plantar o mal, o seu coração vai ficar malvadinho. Se você plantar o bem, o seu coração ficar bondosinho. Gente, então é isso. Encerramos nosso estudo de hoje com a paz de Deus. Olha, foi ótimo, porque eu já fiz a live e já fiz o estudo e já foi tudo de uma vez. E agora eu vou poder fazer meu café da manhã e curtir meu esposo, que já tá reclamando que todo dia acorda sem a esposa. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Se tiver alguma dúvida aí também pode perguntar. A Gleide, graças a Deus, chegou, né? Porque eu acho que quando ela não chega, ela demorou, mas chegou. O Pedro também. Meu professor, maestro Marcos,
falou que a gente ia fazer uma live anteontem, depois ontem e nada. Mas ainda bem, querido, porque eu não ando tendo tempo também não, o negócio tá corrido. Ana Cristina entrou. O Weber, que é daqui pertinho, né, de Goiânia também. Olímpia. Um moreno, entrou um moreno aí, ó. O nome dele é Moreno. O Alexandre. Raquel. Eu tô sentindo falta, sabe, de quem? Do Ricardo, vocês perceberam que ele sumiu? Acredita que o Facebook dele, Instagram dele, todas as redes dele foram clonadas, hackeadas, sei lá. Cristóvão, faça um excepcional dia, abençoado por Deus. Amém. Faremos. A Gleide disse, Deus é justo em todas as coisas. Entrou a Ângela, a Sara. A Ângela disse, mesmo que você ignore, a lei da semeadura continua funcionando, justamente. Se você não plantar nada, você vai colher o dobro do nada, que é... Ai, Deus nos deu liberdade de escolha. Isso é forte, cuidado com as armadilhas, volte-se à luz. Josilton, meu querido, tudo bem? Entrou aí também, a Viviane, bom dia. Não vou perguntar, mas gosto de ouvir você falando com R. Ai. Perguntar. Ricardo Rodrigues, aê, chegou. Deus abençoe a todos, façamos um abençoado e iluminado dia. Gente, eu ainda tenho 5 minutos. Alguém quer entrar aqui na live comigo para dar uma palavrinha, uma prosa? Enfim, o Pedro ontem falou que desbloqueou ele. Foi a primeira vez que ele entrou numa live. Então, pode ser que tenha outra pessoa bloqueada aí queira entrar. Eu vou deixar entrar aqui esses últimos minutinhos rapidamente, só para você, de repente, desbloquear também. Não se vai, o Ricardo falou. Não, ainda estou aqui. Estou aqui. Ai, gente. Nossa, pessoal. Vocês... o Marcos falou que pode chamar ele. Estamos aguardando a conexão. Conectando neste momento com o maestro Marcos. Ai, maestro. Uai, não é possível que não vai dar certo, moço. Mas como é que faz? Olha. Aceita aí, Marcos. Aê! Cadê? Oi. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Paz e música. Paz e música. Tá me ouvindo? Bom. Então tá bom. Aqui, tô passando aí para falar rapidinho. Acho que você tava falando alguma coisa sobre desbloqueio, né? Mas até que não é essa a questão, não. Eu acho que eu já sou super desbloqueado. Com certeza. Mas é legal aqui falar disso, de toda essa revolução que está acontecendo na vida de pessoas que estão vendo você, com seu conteúdo, né? E a gente sabe aí que tem acontecido grandes coisas. E eu não posso deixar de admitir que desde o dia que eu comecei a ver aqui também suas lives, poxa, eu fui muito abençoado e foi muito legal. A gente está sempre aprendendo, né? Então é isso, viu, Lorena? Obrigada. Tá bom? A Neide falou que quer você aproveitar e cantar. Cantar. Eu fico ouvindo você cantar, você estava cantando aí, porque a gente fala o C, né? O mineiro fala muito o C, né? A gente fala disso. Aí eu fico vendo você cantar, e você estava cantando hoje, era Sonda-me, Senhor, música linda, maravilhosa essa música, é uma história mó legal. Eu tenho uma conexão com essa música muito forte, com um amigo. Eu também. Que é assim, uma história, depois eu vou te contar, a gente depois vai falar disso ao vivo, assim, que é algo surreal assim, que aconteceu, né? Então, foi num evento que eu estava fazendo uma época e tal, depois eu falo isso. Mas aí é isso, eu cantei só um pedacinho, né? Tô de manhã aqui sem aquecer, porque eu passei por seu aquecimento, né? Espero que você esteja fazendo, viu, minha aluna? Tô fazendo. Não foi com Vicente, hein?
Viu? Brincadeira, Ô, mas assim, Marcos, oi. tem que fazer uma live sobre isso, sobre o poder da música, porque eu toda hora me vem uma música na cabeça quando eu Não, estou. sim, eu já vi. Oh, eu já vi, eu estava aqui hoje, eu estava estudando um livro até do Pablo, né? O Código do Milhão. E aí tem um momento lá que ele fala para você se conectar com alguma coisa, que é uma forma que ele passa lá, eu acho que é RI, que é ridículo, divertido e infantil que é, né? Então aí eu fui lá e busquei uma música, busquei um desenho que é o do The Flash, e busquei uma outra música lá, que é Rock Will Rock, alguma coisa assim esqueci o nome da banda agora. Mas a gente tem essa conexão, legal demais, a música é muito motivador, né? E isso faz muito sentido, assim, de motivar a gente, de ativar, que é muito forte. Eu vivo isso, assim, literalmente na minha vida, viu? Muito legal, a gente vai fazer Ó, tá isso. acabando. Vamos Tá nos bom, despedir. tá bom. Mas vamos pra live. Valeu, paz Daqui e a pouco. música, Toca aqui, seu abração. transbordante. Tá bom, valeu, valeu, tá? Até Bom mais, dia. tchau. Fica com Deus. Beijão, gente, todo mundo que tá aí vendo, tá? Valeu, paz e música, valeu, tchau.